Oi gente, eu sou o Jay Will e seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, ou seja bem-vindo ao meu canal se é a primeira vez que você tá aqui. E hoje é um vídeo bem especial porque é um compilado de tutoriais que eu já tinha aqui no meu canal de como desenhar corpo humano. Porque todo o conteúdo que você vai ver aqui nesse vídeo forma um mini curso de como desenhar corpo humano. Estou fazendo isso porque o canal está completando 5 anos, então é um presente pra vocês. Assim você não vai precisar ficar percorrendo pelo canal procurando todos esses conteúdos, porque eles já vão estar aqui certinho, em ordem, pra você aprender como desenhar um corpo humano. Tudo isso de graça como um presente, então, de nada. Eu vou ensinar você como desenhar um corpo feminino, como desenhar um corpo masculino, depois como fazer esse corpo em outras posições diferentes e também vou ensinar você como desenhar corpos de diferentes tamanhos, porque a gente não quer que todos os nossos personagens sejam magros, altos, enfim. Então eu vou passar a vocês várias dicas que com certeza assistindo esse vídeo inteiro, que eu sei que é longo porque é um compilado, é um mini curso, é um curso completo, né? Eu tenho certeza que você vai aprender a desenhar um corpo. Então vamos lá comigo, mas antes eu preciso que você já se inscreva no canal e deixe seu like, que é muito importante mesmo pra gente continuar a fazer o canal crescer, pra esse ano a gente decolar de vez. Tá saindo muito conteúdo legal aqui no canal e fique por dentro, aperte o sininho, porque tá saindo muita coisa legal nessa comemoração de 5 anos do canal, tá? Vai vir videoclipe com música, tá saindo muito tutorial, muito vídeo novo, então fique aqui com a gente que tá muito legal, tá bom? Agora sim, vamos lá. O primeiro vídeo vai ser como desenhar um corpo feminino. Antigamente eu tinha o costume de começar o desenho na cintura, mas agora eu costumo começar o desenho com a cabeça, porque meio que você já tem o ponto de partida de tudo, sabe? E eu sempre começo com um círculo, igual como eu já ensinei no vídeo de como desenhar o rosto. E eu faço uma linha no meio que desce até o final, aproximadamente do tamanho do seu personagem. Dizem, na verdade, que é o tamanho de 7 cabeças, mas eu não sigo muito isso, porque como eu já expliquei pra vocês, gosto de fazer personagem, eu às vezes faço um personagem que é mais baixinho, outros que são mais altos, então meio que não tem um padrão bem específico de quanto é o tamanho mesmo. Inclusive até na faculdade eu me lembro que eu aprendi todos esses padrões, só que eu não uso pra basicamente nada, eu nem lembro direito. Então eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço, sabe? Não um padrão que existe, que este seja o certo. Bom, depois que eu faço isso, eu gosto de fazer o pescoço. E o pescoço são 2 linhas abaixo, que fica um pouco ao lado do queixo do seu rosto, ó. E tem que sempre se atentar a fazer os 2 lados do mesmo tamanho, da diferença da linha do meio. Eu gosto de fechar aqui, porque dá a sensação de tridimensionalidade para o nosso desenho, como um corpo é tridimensional, então a gente precisa passar essa impressão para o nosso desenho. Então por isso que eu gosto de fazer essa curvinha aqui de baixo para separar o pescoço. Depois que eu faço isso, eu começo a fazer o ombro do nosso desenho, do nosso personagem aqui. Eu gosto de traçar uma linha aqui, porém, essa não vai ser a linha do nosso ombro, porque nenhum ombro é extremamente reto aqui, sabe? A gente tem uma descidinha, ó. E aí é onde faz o ombro. Então, é muito de olhômetro esse momento aqui do desenho, sabe? Porque tem gente que tem um ombro mais largo, tem gente que tem um ombro mais curto. Geralmente, um corpo masculino tem um ombro mais alargado. Depois que eu faço isso, chega uma parte do meu esboço que ela fica bem ridícula, mas que no final tudo funciona, tá? Eu vou fazer meio que como se eu fosse fechar um triângulo, só que eu chego aqui e não fecho. Eu faço essa dobrinha aqui que vai ser a dobra do nosso tórax. Depois que eu faço isso, eu gosto de fazer um círculo aqui para a cintura da nossa personagem. Eu gosto de fazer círculos em alguns momentos do nosso corpo, como essa parte aqui, o ombro. E depois vocês vão ver que descendo nos braços eu também gosto de fazer. Isso não vai ajudar tanto assim no desenho final, mas vai ajudar você a ter a noção do corpo, sabe? Porque através desse círculo a gente consegue ter mais ou menos noção parte do nosso corpo que dobra. Depois que eu faço isso, eu vou para a cintura da nossa personagem. Como eu estou desenhando uma mulher e esse é um tutorial de um corpo feminino, eu vou passar para vocês dimensões que são geralmente mais femininas, mas que
E também não é um padrão, como sempre, né? Então depois eu vou fazer um vídeo com corpo masculino para vocês também pegar os padrões masculinos. Eu gosto de fazer a parte da cintura um pouquinho mais alargada, quase chegando, às vezes até mesmo chega a mesma distância do ombro ali, da margem do ombro que a gente fez. E depois que eu faço isso, eu desço como se fosse, sabe, uma roupa íntima. Isso que dá uma noção pra gente de que, olha aqui, que já é quase um corpo, sabe? E isso me ajuda muito, eu faço isso com todos os meus desenhos. Óbvio que não tão assim bonitinho, sempre fica meio cagado, porque é um esboço, então não tem a necessidade de ficar realmente muito lindo. Mas depois que eu cheguei a esse ponto, a gente vai pra parte dos membros, que são os braços e as pernas. E aí eu gosto sempre de começar com linhas, pra meio que já a gente sabe onde vai ficar cada coisa, sabe? Por exemplo, como eu vou fazer um corpo padrão aqui pra vocês aprenderem as dimensões do corpo e não pousando ou fazendo qualquer, sabe, tipo sentado ou qualquer outra pose, eu vou fazer ela com a mão pra baixo normal. Então eu vou fazer um risco e nesse risco eu vou fazer outro círculo que vai representar o cotovelo dela. Cotovelo, assim se fala isso, né? E depois eu vou descer outro risco pro antebraço. O antebraço e outro risco pro braço. E vou descer aqui na mão, que eu gosto de fazer assim, só pra gente ter mais ou menos noção aonde ela vai ficar. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro lado, descendo esse risco. Por exemplo, se eu quisesse fazer ela acenando, já dando um spoiler do outro vídeo, é só eu colocar esse braço pra cima, ó. Aí eu posso fazer ela acenando, sabe? E aí assim vocês vão fazendo dependendo da referência que vocês tiverem, ou enfim, no outro vídeo eu explico mais sobre isso, mas esse a gente vai falar mais mesmo sobre as proporções. E o tamanho, geralmente eu gosto de chegar o antebraço até o meio desse círculo que a gente fez aqui, ó. E aí eu desço até a perna, sabe? Até mais ou menos um pouco abaixo do final aqui da marcação que a gente fez das pernas aqui, ó. Então a gente já tem mais ou menos a marcação dos braços. Agora a gente vai fazer a marcação das pernas e é o mesmo esquema. Eu vou fazer uma linha, ó, como ela está em pé, ela tá com a perna um pouquinho mais aberta, então eu vou fazer um pouquinho mais aberta essa linha, quase como se fosse desenhar boneco palito, sabe? E aí chega no joelho, eu vou fazer a bolinha e vou continuar desenhando a perna aqui do personagem. E aí chega aqui, eu faço algo que represente um pé, né? Eu gosto de fazer aqui pra gente conseguir visualizar, porque visualizar vai ajudar. A gente só vou mudar aqui um pouquinho o rosto, porque ficou muito grande essa parte aqui. E desenho é assim, você vai ter que estar toda hora mudando, movimentando as coisas, porque é pra isso que existe o esboço, né? Pra gente mudar. Bom, agora a gente já chegou nesse esquema aqui, que tá parecendo aqueles bonecos de madeirinha que são pra desenho mesmo. Depois que eu faço isso, eu vou começar a dar forma pro desenho. A gente vai basicamente ligar os pontos, prestando atenção na proporção do desenho, sabe? Por exemplo, quando a gente for fazer um braço, a gente vai descer desse círculo a esse círculo, ó. E aqui sempre tem uma viradinha, que é o nosso braço, né? Gente, eu vou aumentar um pouquinho mais o braço, porque a hora que eu fiz aqui eu vi que não ficou proporcional, ficou estranho. Então isso vocês podem estar fazendo no desenho de vocês. Como eu disse, é um esboço, então não vai estar perfeito de primeira, você pode ter que alterar algumas coisas e tá tudo bem, sabe? Depois que eu fiz isso, eu vou juntar a cintura e vou fazer as pernas do personagem. E a nossa perna, ela geralmente aqui começa mais grossa e ela vai afinando até o joelho, ó. Vamos ligar aqui, ó, mais grossa e afinando até o joelho. Vai fazer o joelho. O joelho eu já gosto de aproveitar desse círculo que a gente fez aqui, ó, pra já meio que fazer o próprio joelho, que tem essa bolinha, essa marcação aqui. E eu vou arrumar aqui porque esse pé ficou maior que o outro. Aqui no tornozelo da nossa personagem, deixa eu até dar um zoom aqui pra vocês. Essa parte aqui vai seguir mais essa linha, ó. Mas a gente vai fazer uma elevação aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima, ó. E da mesma coisa do outro lado. E vai descer mais fino, ó. A gente vai fazer essa ondulação mais aqui em cima e vai descer afinando.
Novamente a ondulação, vai descer afinando. E, por fim, a perna, né? E bom, a gente já tem basicamente quase um corpo. Falta a gente colocar algumas partes aqui. Então, a gente pode começar a adicionar os detalhes. Como é uma personagem feminina, eu vou desenhar os seios dela. E aí, aqui você desenha os seios que você quiser. Se você quiser uma personagem com seios bem grandes, você pode desenhar os seios bem grandes. Mas eu vou fazer mais normalzinho mesmo. Se você quiser fazer uma personagem que não seja assim magra, pode ser mais gorda, também funciona, tá? Dá pra qualquer tipo de tamanho de corpo, tá, gente? Eu gosto também sempre de fazer essa linha aqui, que é a linha da clavícula. Essa parte aqui do ombro, eu sempre gosto de deixar o mesmo, essa bolinha que a gente já fez, pra marcar um músculo, né? Que não todo mundo, mas a maioria das pessoas tem aqui um músculo. E aí sim, descer mais reto. Aí depois você vai fazer as mãos. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre mãos, que muitas vezes, antigamente, né, eu acabava não desenhando por sempre ter medo de mão e pé. Mão e pé são duas coisas horríveis de se desenhar, né? Eu vou fazer ela usando um sapato aqui. Certo? E agora eu vou dar uma finalizada no desenho, porque esse vídeo já tá bem longo, pra vocês verem mais ou menos o resultado final, tá? E pronto, gente, eu já finalizei o desenho. Dei uma cagadinha ali com as canetas em algumas partes, mas enfim, acho que ficou bem completo e dá pra vocês entenderem como é que funciona um corpo e como vocês podem se apropriar de algumas formas geométricas, algumas linhas pra conseguir chegar num corpo, enfim. Agora vocês vão aprender como desenhar um corpo masculino. Eu preciso começar a falar que é bem parecido com o outro vídeo que eu já fiz, o tutorial desenhando o corpo feminino, só que tem algumas diferenças. Eu gosto sempre de começar pela cabeça, tá? Então eu vou começar com um círculo. E assim, não precisa ser o círculo mais certinho do mundo, tá? Mas eu vou fazer basicamente aqui o que eu ensinei a fazer no meu vídeo de rosto. Depois que eu fiz a cabeça e o rosto aqui, eu vou começar a puxar o pescoço, tá? E uma das diferenças que a gente começa é aqui, tá? Geralmente o pescoço masculino ele é um pouco mais grosso que o feminino. Provavelmente se eu estivesse fazendo um corpo feminino, eu teria feito o pescoço um pouco mais fino. E esse é um estilo de desenho, tipo assim, a gente não vai fazer com as proporções realmente reais, até porque senão o pescoço viria daqui. Enfim, no desenho eu acho que fica um pouco esquisito, pelo menos no meu estilo de desenho. Então eu gosto de fazer um pouco menor do que realmente é na vida real, tá? Porque se vocês pararem pra pensar, o nosso pescoço é quase da mesma grossura que o nosso rosto. Só que acaba ficando muito esquisito fazer isso aqui no desenho. Mas de qualquer forma, o pescoço ainda é maior do que o pescoço feminino, tá? Depois eu gosto de fechar aqui, assim de uma forma mais arredondada, porque daí a gente começa a ter noção da profundidade e que dá mais tridimensionalidade pro desenho, para que ele não fique assim tão 2D, sabe? Agora a gente vai para uma outra característica bem importante, que é diferente do corpo feminino, que é a parte dos ombros. Os ombros num corpo masculino, muitas vezes ele é maior do que o feminino. Provavelmente se eu fosse fazer um ombro feminino, eu terminaria aqui e já puxaria a outra forma que eu vou ensinar pra vocês. Mas eu vou fazer um pouquinho maior por ser um ombro de um homem, né, no caso. Depois que eu fiz isso, eu faço a mesma coisa que eu faço com o corpo feminino. Eu venho e faço como se eu fosse fechar um triângulo, mas daí eu não fecho, eu deixo até aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, mas esse risco aqui da cabeça, vocês podem dar continuidade nele, tá? Ó. Porque assim a gente vai conseguir manter o desenho alinhado. Porque a gente vai tentar fazer desse lado a mesma coisa que a gente tá fazendo desse lado, tá?
pra não ficar desproporcional. Quando eu vou fazer um corpo feminino, eu gosto de fazer um círculo aqui na cintura, porque geralmente a mulher tem a cintura um pouquinho mais desenhadinha, um pouquinho mais fina que o homem, mas assim, geralmente não tô padronizando nada, tá, gente? E no homem eu gosto de fazer mais quadrado aqui, ó. Tá? Eu não gosto de arredondar tanto, porque o círculo ali no meio que dá a tendência pra gente, né, tipo, alongar assim, fazendo uma cintura mais fina, mas no masculino eu vou deixar mais quadradão assim, tá? Depois que eu fiz isso, a gente vai passar para um outro detalhe que eu também faço bem parecido com o feminino, que é fazer essa parte aqui da cintura. É quase como se fosse uma cueca gigante, só que a gente vai fazer um pouquinho maior do que aquele quadrado que a gente já tinha feito na barriga, ó. A gente faz essa curva aqui assim, ó. E aí a gente desce aqui. Ó, é quase como se fosse uma cueca que vai até a metade da cintura, ó. É meio esquisito assim, mas é basicamente isso, tá, gente? Daqui a pouco já vai fazer sentido. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que a cintura do homem geralmente é menor do que o tronco dele. No caso, o homem tem essa estrutura assim que lembra mais um sorvete, que ele é maior aqui em cima e vai afinando mais embaixo. Mas, novamente falando, isso não é uma regra. Você precisa avaliar bastante o tipo de pessoa que você está desenhando, do seu personagem, se ele é magro, se ele é gordo. Isso tudo vai depender pra você fazer essa parte, tá? No caso aqui eu não tô fazendo um tão magro assim, fazendo assim um homem um pouquinho mais encorpado. Depois que a gente fez essa parte, a gente vai fazer as pernas e os braços, tá? E as pernas e o braço são bem parecidos como o corpo que eu ensinei lá. Por isso que esse é o segundo vídeo, gente. Seria até interessante vocês terem assistido primeiro aquele outro vídeo. Mas não tem problema, depois você pode assistir depois desse, tá? Não vai fazer grande diferença assim, é só seguir o que eu tô ensinando aqui. Eu fiz 2 círculos que vão representar o ombro do nosso personagem. E assim, diferente da mulher, eu vou fazer um círculo um pouquinho maior, porque o braço masculino geralmente ele é um pouco maior, mas o primeiro esboço eu faço assim mesmo, igual como eu faço com o feminino. Vem até mais ou menos aqui a metade de onde seria a metade da perna. Tô fazendo o esboço do braço, da mão aqui. Vocês podem ver que em todas as partes onde o braço ele se move, nas articulações, como o ombro, aqui o cotovelo e a mão, eu tô separando bem, ó. Porque isso vai depois, quando eu ensinar, quando vem a parte 3 de ensinando corpos, eu vou ensinar pra vocês como que se faz movimentos. Então, essas separações aqui vai ajudar bastante a gente a fazer o nosso personagem em vários movimentos sem que fique estranho, tá? Eu poderia simplesmente desenhar um risco, já desenhar direto o braço, mas eu não vou fazer isso porque eu não quero me perder. E uma característica que muitas vezes também o homem tem de diferente do corpo masculino, do corpo feminino, é as pernas, tá? Porque além das pernas das mulheres serem maiores por causa da cintura mais alargada, geralmente as pernas são maiores. E o homem muitas vezes tem essa parte aqui do corpo maior do que realmente é o tamanho das pernas. Então, se você for fazer a perna do seu personagem, você pode fazer uma perna um pouco mais curta do que o da mulher. Eu fiz aqui com as pernas as mesmas coisas que eu fiz com o braço. Eu desci até a articulação, a próxima articulação. No caso, aqui da perna no joelho até o pé. Do joelho até o pé. Agora a gente vai realmente fazer o braço. A gente vai encorpar essas linhas que a gente fez que ajudam pro movimento, tá? Essas linhas são mais pro movimento do que realmente pro esboço do corpo em si. Ó, o homem eu gosto de deixar o ombro um pouco mais marcado, tá, gente? A mulher, geralmente, a gente faz mais reto, mas aqui no homem eu quero fazer um pouquinho mais marcado, porque geralmente na estrutura do corpo masculino tem os músculos mais acentuados, até tem questão de hormônios e tal, mas novamente não é uma regra. E por que eu comecei por aqui? Porque essa parte desse braço aqui a gente precisa entender que é um pouco diferente do da mulher, sabe? Se eu fosse um corpo feminino, eu já ia começar os seios aqui, ó. Só que como é o corpo masculino, a parte do peito é um pouco diferente. Primeiro que esse personagem a gente vai fazer ser um pouco mais definido para que a gente possa ver bem a musculatura dele. Então assim, o braço ele vai começar debaixo do peitoral dele, ó. E o peitoral a gente vai separar ele como um quadrado assim, ó. Ó, um quadrado um pouco de lado. Porque daqui, ó, aqui a gente vem a lateral do peitoral. E aí sim a gente pode começar o braço dele daqui de baixo, né, no caso, né? Ó.
debaixo do peitoral, por isso que eu decidi fazer por último essa parte, tá? E aí aqui a gente segue a mesma coisa, fazendo um pouquinho mais gordinho aqui e afinando até chegar à mão, ó. Afinando, chegando à mão e um pouquinho mais gordinho aqui, ó. Um pouquinho mais gordinho aqui e afinando até chegar à mão. Acabou de acabar meu grafite bem no meio do vídeo, então já tô colocando aqui. Ó, mais gordinho aqui e afina até chegar nas mãos, né? A mão é uma coisa à parte que eu vou ensinar em outro vídeo, tá, gente? Ó, aqui a gente já tem os braços, a gente já tem essa parte aqui do corpo. Aqui a gente pode separar o peitoral dele, seguindo aquela marcação que a gente fez, né? Onde a gente separou ali, dá pra gente fazer o bico dele. Claro que depois a gente vai melhorar bem isso aqui. Depois que o nosso esboço chegou a esse estágio, a gente vai agora fazer as pernas dele. E não é muito diferente da perna feminina, tá, gente? E também do antebraço que a gente fez. Ele começa mais gordinho e vai afinando até ali no joelho, né? Ó, começa mais gordinho e vai afinando. Começa mais gordinho e vai afinando. Aí aqui a gente faz a separação do joelho, ó. É como se fosse 2 parênteses. E depois, novamente, começa mais gordinho e termina mais fino. Ó, começa mais gordinho e termina mais fino. Agora eu só vou dar uma finalizada no desenho para eu mostrar algumas partes para vocês. Ó, agora eu vou dar uma apagada aqui nesse esboço, mas de uma forma que eu consiga ver o que ainda tá embaixo, tá? Ah, e eu tô aqui usando um lápis bem mais forte, uma lapiseira no caso. Mas vocês podem usar um lápis assim bem fraquinho, tá? Que realmente não marque. Eu tô usando esse porque se eu usar um lápis muito fraco, como por exemplo o H2 ou o HB, ele não vai aparecer muito no vídeo e ficaria ruim. Agora que eu apaguei e consigo ver já os formatos do esboço que a gente fez, eu vou passar por cima e eu vou dar uns detalhes do corpo masculino, tá? Muitos homens podem ter o tronco aqui um pouco mais avantajado, tá? Mas também aí vai depender muito do tipo, do porte físico do seu personagem, tá? Eu vou diminuir um pouco esse ombro porque ficou um pouco maior, daí se você vai vendo no seu esboço, tá? Fazendo o braço como eu já tinha feito aqui. Essa parte do braço eu gosto de fazer ele um pouquinho mais gordinho, porque como eu disse, como esse é um personagem um pouquinho mais bombadinho assim pra gente conseguir ver a musculatura, então essa parte aqui a gente vai fazer um pouquinho mais redondinho assim. Aí o peitoral, lembra daquele quadrado que a gente tinha feito aqui? A gente vai basicamente, ó, seguir ele aqui, ó. E ele que meio que vai limitar o início do braço. Ó, daí eu tô seguindo todas aquelas curvas que a gente já tinha feito ali com as medidas que eu ensinei pra vocês, né? E assim, gente, vocês precisam começar a observar muitas coisas, sabe? Porque a gente que gosta de desenhar ou escrever, seja o tipo de arte que for, no caso eu tô falando de arte porque é o que eu faço, né? Independente do que for, você precisa começar a ter um olhar mais observador, sabe? Quando você olhar para um corpo, você tem que começar a olhar para as linhas deles. Por exemplo, isso aqui eu não aprendi em nenhum lugar. Isso aqui é uma ideia basicamente que eu criei conforme a minha observação durante todos esses tempos que eu desenho. Então assim, você precisa aguçar o seu olhar, porque esses padrões que eu tô ensinando aqui para vocês ajudam você, mas eles não são leis, tá? Até porque existem diversos tipos de pessoas com diferentes tipos de corpo. Então esses padrões servem para você começar a desenhar e começar a entender melhor como é que funciona o corpo. Tá? Geralmente o peitoral do homem tem essa marcação aqui mais aberta. Eu ainda pretendo fazer para vocês um vídeo ensinando a desenhar 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 pernas. É só porque eu ainda não sou muito bom nisso, por isso que eu ainda não fiz nenhum vídeo, sabe? Eu quero praticar mais, tá bem craque, olhar outras formas de fazer além das que eu faço, pra me poder vir aqui ensinar o jeito mais fácil e o melhor esboço possível pra vocês aprenderem. No momento eu ainda não sou mais craque com pés e mãos, então dou os meus truques, sabe? Geralmente eu olho uma referência e vou tentando seguir, então tipo assim, depende muito da posição, sabe? Tá aqui pronto o nosso corpo masculino. E vocês viram que tem poucas diferenças do corpo masculino e do feminino. É só mais questão do peitoral aqui, que a da mulher já é um seio. Daí essa que vai fazer a separação aqui do sovaco, né? Vamos falar assim, da axila do personagem. Geralmente a mulher tem essa parte aqui mais acentuada.
e o quadril mais largo, né? Então o nosso homem aqui, ele tem um quadril um pouco menor pra justamente ficar bem, né? Aí você pode dar detalhe aqui do joelho, ó. Aí você observando a sua referência, você começa a ver detalhes que você pode acrescentar. Eu acrescentei essa parte aqui no abdominal dele, ó. Acrescentei também essa linha, também do abdominal, do peitoral aqui. Aí tudo vai depender do porte físico do seu personagem, né? Agora eu vou realmente finalizar esse desenho pra vocês verem o meu personagem aqui por completo. Então, uma das coisas mais divertidas de desenhar é que tipo, você pode se divertir, sabe, com as características da pessoa. Eu fiz um bigode nele agora. Posso fazer aqui, ó, uma barba. Aí você é livre pra fazer o que você quiser. Aqui está pronto o nosso corpo masculino. Eu acho que ele tá com cara de... deixa eu ver... de Jorge. Eu vou dar o nome dele de Jorge, ó. Então o nosso Jorge está pronto aqui, ele que foi usado como modelo para ensinar vocês a como se desenha um corpo masculino, ou pelo menos como eu desenho, né? Aí você vai encontrar pela internet de diversas formas, mas é assim que eu faço, tá? Então é isso. Agora a gente vai aprender a colocar esses personagens em outras posições, para os seus bonecos não ficarem paradinhos assim igual um manequim, tá? E você assim construir seus personagens com movimento. Vamos lá. Se você viu o meu tutorial de como desenhar um corpo feminino e como desenhar um corpo masculino, você já conhece esse tipo de esboço. É um tipo de esboço que eu ensinei pra vocês nesses dois vídeos. Tem um pouco de diferença entre o masculino e o feminino, mas a base é basicamente a mesma, tá, gente? E eu ensinei essa base naquele vídeo, não só porque ele vai te ajudar muito a desenhar um corpo por completo, como ele também vai te ajudar muito a fazer posições. Não é à toa que eu coloquei esse risquinho aqui, esse risquinho aqui, esse risquinho, todas essas marcações do joelho, aqui do antebraço, das mãos, dos ombros. Eu também separei já aqui a cintura, separei também aqui a barriga da cintura, do tronco. Eu já deixei tudo separado, não só pra você conseguir fazer por parte em parte pra conseguir desenhar, mas também porque isso já vai te facilitar muito pra fazer posições. Por isso que eu gosto muito dessa técnica, desse estilo de esboço aqui que eu ensinei pra você. Levando em consideração que você assistiu aqueles dois vídeos e já sabe como fazer um desse daqui, caso não assistir esse, depois corre lá pra aprender bem certinho, que vai ajudar você. A gente vai fazer uma dinâmica pra gente começar a aprender a fazer as posições, tá? Como posições é um pouco mais complexo, porque a gente tá falando de diversos tipos de posições, não tem como eu vir aqui e fazer um passo a passo ensinando vocês a fazer uma posição, porque vocês não vão aprender a desenhar posições. Vocês só vão aprender a desenhar aquela posição específica. Então eu vou trazer agora pra vocês uma dinâmica pra vocês aprender a desenhar todo tipo de posições que você quer. Nesse vídeo a gente vai focar mais nas posições que são feitas, que são diferentes, sabe? Posições de lado, ou posições de costas, sentado ou virado. Eu vou fazer um vídeo mais específico pra isso. E sim, gente, eu sei que é ruim ter um vídeo pra cada coisinha, mas é porque como é um assunto muito complexo, infelizmente eu não consigo tratar de tudo em um vídeo só, tá? Então assim fica mais dinâmico, fica mais leve, e assim você também tem vários conteúdos aqui no meu canal pra você aprender aos poucos, sem querer correr contra o tempo. Aprender a desenhar, tem que ter paciência e saber que pode ser que demore, né? Eu tenho aqui várias posições que eu peguei de exemplo. Posições bem simples de frente, porque isso aqui é mais pra vocês aprender mesmo onde que vai cada ponto, onde vai cada coisa. E pra me ajudar nisso, eu peguei um papel vegetal, que é esses papéis mais transparentes aqui, que são tipo um plástico, uma coisa assim. E eu vou botar por cima, e aí a gente vai fazer aquele esboço em cima dessas posições que a gente tem. Você não vai sempre fazer dessa forma, porque com o tempo você já vai conseguir fazer os seus desenhos na posição que você quer, sem ter que ficar passando por cima. Mas lembrando que não tem nada de errado em ter referência, gente. A minha galeria do celular, às vezes tem umas fotos muito loucas minhas, fazendo umas posições, justamente porque eu tô tentando desenhar aquela posição e eu não consigo. Aí o que eu faço? Eu mesmo faço a posição, bato uma foto, boto o temporizador ali na câmera, bato uma foto de mim fazendo aquela posição, e aí depois eu pego os pontos olhando mesmo, sem passar por cima, no caso só vendo a foto e já desenhando a mão livre ali, pra me fazer a posição que eu quero. Então, tipo assim, não tem nada de errado em ter referência. Como eu falo, a gente só desenha aquilo que a gente conhece. E se às vezes você quer desenhar uma certa posição e na sua cabeça ela tá muito abstrata, não adianta, você vai precisar ver alguém naquela posição, ver alguma foto, ou até mesmo você batendo a foto, como eu sugeri pra vocês. Então, tipo assim, não tem nada de errado ter referência, tá, gente? E essa dinâmica aqui é pra você começar a ter a visão da pessoa que desenha corpos, né? Tipo, a visão da pessoa que desenha as posições. Porque se eu olhar pra isso aqui, se eu olhar pra essa posição, eu já vou saber desenhar no lado todos os pontos do rascunho
rascunho do esboço pra mim fazer. Porém, essa é uma dinâmica pra você começar a aprender. Você que ainda não faz isso, com o tempo você vai conseguindo pegar já a mão livre ali todos os pontos, tá? Então, é a dinâmica aqui. Você vai pegar os pontos. Basicamente é isso, ó. Eu vou começar aqui com vocês. Eu sempre gosto de começar com a cabeça. Eu faço o círculo do crânio, não no rosto, tá? Ó, depois que eu puxo o rosto, a mandíbula aqui, né? Muito simplório mesmo, que é só pra você esboçar, né? Aí eu faço o pescoço, forma ali, que eu tenho. Se você quer até deixar no lado o seu rascunho que você aprendeu no outro vídeo pra você aprender a desenhar corpo, você pode deixar. Aí depois o que eu faço? Eu vou puxando os pontos conforme aquele meu rascunho, ó. Fazendo o círculo no ombro, fazendo a linha do peitoral, mais a linha da barriga, a linha do quadril. Aí depois que eu fiz isso, eu puxo o antebraço, quer dizer, o braço, o antebraço. Faço a mão aqui, o rascunho dele, braço, né? Faço a ponta do antebraço, mão. Puxo a perna, conforme a referência ali. Faço o círculo, puxo de novo a canela. Aí faço os pés. Se a gente tirar a imagem aqui de baixo, a gente vai ter aquele formato de esboço que eu fiz ali. Como essa aqui é uma posição muito simplória, só pra gente ver, eu vou pegar uma outra posição aqui. Vocês podem treinar com todos os tipos de posições que vocês quiserem. Eu vou pegar a do lado ali, por exemplo. Faço o crânio, depois o rosto. Se quiser já botando a linha, ó. Aí eu faço o pescoço, círculo dos ombros. Aí eu vou fechar o tórax, ó. Aí fecho o tórax aqui também de novo, nessa parte aqui do busto. Faço o círculo da barriga. Faço a cintura. Ó, levando em consideração a posição. Como vocês podem ver, a cintura ela tá mais de lado, ó. Então tu vai fazer ela mais de lado. Faço a linha da perna, círculo do joelho, canela. Linha da perna, círculo do joelho, canela. Faço o pé, bem do jeito simplório. Depois puxo o braço, os dois, já vou puxar os dois aqui. Círculo do antebraço, o cotovelo ali, né? Antebraço, esboço da mão. Outra posição que a gente pegou, uns pontos, ó. Aí daí depois aqui a gente faz como eu já ensinei pra vocês lá naquele vídeo. A gente fecha corpo, ó. Faço o busto, faço os seios, tudo igual naquele vídeo. Só vai mudar realmente a posição, que é o que a gente quer aprender, ó. Ó, fecha o braço, cotovelo aqui, fecha o antebraço, fecha a perna. Tem a mão ali, daí eu vou passar aqui. Perna, ó. Joelho, canela. Aí aqui tem o esboço do pé. E pronto, a gente conseguiu fazer mais uma posição com essa técnica que eu ensinei aqui pra vocês, tá? Que é esse tipo de esboço aqui, né? Claro que aqui a gente tá passando por cima, então, obviamente, vai ficar muito mais fácil. Mas eu estou fazendo isso justamente pra você aprender. Isso aqui é uma dinâmica, é um exercício. É tipo quando você tá na escola e o professor te manda uma tarefa. A tarefa seria isso daqui, entendeu? Porque isso aqui é como fazer uma atividade na escola copiando do livro, entendeu? No caso, ele não pode ser considerado como um esboço completo, porque no caso você tá passando por cima, mas você tá aqui pra aprender, então isso aqui é pra você aprender a pegar os pontos, tá? Como vocês podem ver, mais um. Aí você depois pode começar a dar os detalhes como eu ensinei naquele vídeo. Então não comentem aí, vem brigar comigo e dizer, mas não ensinou que não sei o que, gente. Isso aqui já tem vídeo ensinando tudo, passo por passo, bem facinho. Esse vídeo aqui, eu só estou focando no desenho de posição, tá? Então, assim, se você não tá entendendo essa parte que eu tô fazendo agora aqui, que eu tô colocando, os seios, a cintura, eu tô fazendo certinho todas as aqui do corpo, não se preocupe, porque já tem vídeo no canal ensinando tudo isso aqui, tá? Isso aqui mesmo é só é tipo uma continuação daquele vídeo, tá, gente? Isso aqui é só pra vocês aprenderem a fazer posições, começar a aprender a fazer posições de uma maneira simplória, e com o tempo você vai melhorando a sua habilidade e você vai poder começar a fazer desenhos de observação. Tipo esse que eu vou fazer agora. Com essa técnica eu fiz aqui esse desenho pra zoar mesmo, do meme, do Pique Bandida, pra vocês verem mais ou menos como é que fica o esboço, e aí depois você vai dando os detalhes e vai ficando assim, conforme aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, né? Agora eu vou mostrar um outro jeito de fazer, que depois de um tempo, quando você vai aprendendo, fazendo daquela forma ali que eu ensinei pra vocês, fazendo daquela dinâmica, você já vai estar mais craque, então você vai conseguir fazer desenho só olhando. Por exemplo, eu peguei até um homem agora pra gente ter como referência, e olha aqui, como simples, tipo, eu troco a foto no celular, papel no lado, copia, ó. Eu sempre começo pelo rosto,
Faço a linha do rosto, como esse rosto tá virado pro lado, ó. Como eu já ensinei naquele vídeo de como desenhar de meio perfil. Vou fazer a linha aqui no lado, ó. Faço o pescoço. Depois do pescoço eu puxo a linha do tórax. Faço a linha do ombro. Como ele é homem, eu vou fazer o ombro maior, né? Como também já ensinei naquele vídeo, tem tudo já ensinando isso. Ó, puxo o braço aqui, cotovelo, antebraço, esboço da mão. Faço outro braço, cotovelo, antebraço, esboço da mão. Essa mão ficou maior que a outra, então eu vou ter que arrumar. Antebraço. Depois puxo o tórax, faço a cintura. Depois faço o quadril, como esse é um homem e a referência tem um quadril menor. A gente vai fazer um quadril menor. Faço as pernas. Tudo isso conforme a referência ali. Gente, eu não tô tirando da minha cabeça. Eu tô usando aqueles moldes que a gente aprendeu, utilizando na posição que eu tô vendo ali que o cara tá. Ó, esboço da perna, do pé. E ó, esse pé vai aqui pra trás, ó. Puxo pra cá. Faço esboço do pé. E pronto, a gente basicamente já tem o esboço dele. Agora a gente vai começar a dar os detalhes como eu já ensinei naquele vídeo lá, né? Eu vou juntando todas as partes do esboço pra ir fazendo o desenho. Aqui tem a calça, né? Eu vou fazer uma calça mais simples, porque essa calça aqui é cheia dos negócios, né? Tem uma sobreposição. Fazer uma calça mais simples, vocês conseguirem ver melhor as pernas e tal, né? Bom, puxa as pernas. Sempre primeiro puxa a perna que tá por cima, tá? No caso, como a outra tá indo por trás, puxa sempre primeiro a perna por cima. Faz o joelho, né? Que tá... aqui eu fiz muito pequeno essa parte aqui, né? Do joelho aqui da canela. Então você pode aumentar, você pode voltar no seu desenho, porque é isso, sabe? Às vezes você erra e é pra isso que serve o esboço, pra você voltar e refazer. Certo, gente, fiz aqui um desenho correndo, bem rápido. Deu, acho que pela contagem aqui do minuto dos vídeos, acho que deu 6 minutos. Finalizei aqui o desenho. E eu fiz como eu ensinei naquele vídeo de fazendo um corpo, né? Que eu ensinei pra vocês. Então é isso, gente. Com essas dicas, você consegue fazer todo o tipo de posição, de foto do seu personagem, seja lá o que, como esse aqui que eu fiz, só usando essa técnica, que é a técnica do último vídeo que eu ensinei. Então os passos são aprender como é que se faz isso aqui lá no meu outro vídeo, todo o esboço do desenho com todos os pontos que você vai precisar para articular o seu personagem. Depois você vai treinar essas articulações, todas essas articulações em posições reais. E aí depois que você tiver craque nisso, você vai começar a fazer as articulações olhando com a foto no lado, e aí depois você vai conseguir dar todos os detalhes pro desenho, que também já tem naquele vídeo que eu ensinei vocês. E aí depois disso você vai conseguir fazer todo o tipo de posição que você imaginar, usando esse esboço de articulação que eu ensinei pra você. Agora uma dica extra, se você conseguir comprar um desses bonequinhos, eles são os bonequinhos de madeira articulado, que é muito bom pra caso, se você quer fazer alguma posição e não tá conseguindo visualizar ou não tá achando uma referência boa o suficiente pra você desenhar aquilo que você quer. Então esse bonequinho pode ajudar, porque você pode deixar ele do jeitinho que quiser, e aí você consegue visualizar e ter uma referência clara da posição que você quiser. E você encontra bonecos assim com diferenciados preços. Se você conseguir comprar um e quiser, eu acho que pode ajudar você, tá bom? Mas não se limite a isso, como eu falei no vídeo, existem muitas referências, muitas coisas que você pode fazer. Você não precisa ter um desse aqui, mas se você tiver, bom, ajuda. Além de que é muito bonitinho e dá pra decorar. Agora que você já tá craque em como que se desenha corpo, em como coloca eles em posições, agora você vai aprender a desenhar corpos diferentes. Até porque nem todo mundo tem o mesmo peso, nem todo mundo é magro, nem todo mundo tem o mesmo tamanho. Então agora você vai aprender como desenhar diferentes tipos de corpos. Vem comigo.
essa fórmula aqui que eu ensinei pra vocês no primeiro vídeo pra fazer o personagem que a gente quiser, tá? Assim, tipo, a gente poder modificar ele o máximo possível pra gente não ficar preso a um padrão só, um tipo só de desenho, tá? Porque eu não quero parecer repetitivo, mas tem muita gente nova que entra aqui, encontra meu canal e ainda não ouviu eu falar isso, mas quando a gente desenha pessoas, seja corpo, seja rosto, seja o que for, a gente precisa estar muito, mas muito preparado pra desenhar diversidade, tá? E isso não só de etnia, de cor de pele, não só disso, mas também como formatos de corpos, de rosto, de barriga, de perna, de tudo, porque existe todo tipo de pessoa, tá? Então, quando você não tem essa atenção, você não se preocupa em aprender a desenhar ilimitadamente pessoas de forma ilimitada, ou seja, aprender a desenhar etnias, aprender a desenhar colorir tons de peles diferentes, desenhar tamanhos de corpos diferentes. Se você não tiver essa atenção, basicamente você não está preparado para desenhar nenhum tipo de pessoa, porque você vai fazer 1 ou 2, 3 desenhos legal, mas vai ser sempre aquela coisa, sempre o mesmo tipo de corpo, sempre o mesmo tipo de tom de pele, e aí com isso você vai estar indiretamente compactuando com todo um sistema que a gente está querendo destruir, né, que é essa coisa do padrão, né, do branco, magro e não sei o que, e que só essa pessoa tem que estar em destaque, não sei o que, blá blá blá. Não, você precisa desenhar todos os tipos de pessoas, e isso não é uma questão de opinião, isso aqui é uma regra, tá, galera? Esse aqui é o esboço que vocês já conhecem. Se vocês não assistiram os outros vídeos, eu aconselho vocês a assistirem, porque daí eu ensino bem detalhadamente como que eu fiz, como que eu cheguei nesse ponto, como que isso aqui se tornou isso aqui. Não nesse desenho completo, mas eu quero dizer, tipo, num corpo de verdade, tá? E também o porquê que eu decidi ensinar dessa forma. Porque existem diversas formas de como desenhar um corpo, mas eu gosto muito dessa forma porque eu separei partes do corpo onde você consegue movimentar o seu personagem, o que vai ajudar para fazer posições, ações, enfim, todo esse tipo de coisa que eu já ensinei no outro vídeo, tá? E além de ele ser totalmente maleável, por exemplo, esse círculo aqui da cintura não está aqui à toa, isso aqui não está aqui à toa, eu poderia muito bem só desenhar uma coisa só e pronto, desenha isso aqui, agora bota os detalhes. Sim, poderia, mas todo esse formato de esboço, ele foi criado estrategicamente para você conseguir deixar ele o mais moldável possível, tá? Porque, por exemplo, se você quer desenhar uma pessoa mais alta, você vai primeiro ter que decidir se a sua pessoa é alta porque ela tem as pernas mais altas, ou porque ela é toda alta, ou porque ela tem essa parte do corpo maior, ou porque ela tem as pernas maiores. Com esse mesmo tipo de esboço, você pode, então tá, vou desenhar uma pessoa maior. Então você já vai fazer a cabeça mais aqui em cima, né? Você vai desenhar o rosto aqui, eu vou fazer de qualquer jeito só pra ensinar, né? O pescoço. Aí você vai alongar tudo. Você vai alongar o pescoço. Você vai, né? Fazer aqui normal o tórax. Você vai alongar o tórax. Você vai fazer a cintura aqui, você vai alongar a cintura, as pernas aqui. Então você vai alongar tudo a fim de deixar o seu personagem mais alto. É por isso que eu não gosto daquela técnica que ensinam em vários livros de desenho, de contar quantas cabeças, não sei o que. Eu não gosto muito dessa técnica porque padroniza demais, sabe? Padroniza muitas pessoas e o tamanho. Então, por exemplo, se você quer desenhar uma pessoa menor, você vai desenhar a cabeça. Eu tô fazendo aqui mais baixo que isso pra gente tomar noção, mas não necessariamente tem que ser mais baixo, eu posso desenhar ele no meio. E aí você faz o rosto normal, o pescoço, tórax, tudo normal, né, como você preferir. E aí, enfim, chega aqui você faz uma perna mais curta, ó. Você pode fazer uma perna mais curta, desde que não fique muito desproporcional, né? Você vai fazer uma perna desse tamanho e o resto do corpo desse tamanho. Você também precisa ter, observar como que são os corpos das pessoas, sabe? Porque isso vai garantir com que você não fuja muito a proporção, tá? Então, ó, fiz uma pessoa menor, diminuí as pernas dela, deixei essa parte aqui maior, então aí isso aqui é extremamente moldável, sabe, os tamanhos das coisas. E a mesma coisa, pessoas gordas e pessoas magras. Aqui, no caso, a gente tem um exemplo de uma pessoa magra. E quando a gente vai fazer uma pessoa gorda, a gente vai usar o mesmo esboço. A gente só vai mudar o tamanho das coisas, tá? Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa mais gorda, a gente vai alargar a pessoa. A gente vai alargar algumas partes da pessoa, tá? Tipo, por exemplo, não aumentar de tamanho, mas alargar. Vou até sinalizar aqui, ó, 2 flechas, uma pra cá. Porque isso a gente vai precisar entender que a
gente vai precisar alargar. Então, o rosto a gente vai alargar ele, tá? A gente vai alargar mais o rosto. A gente vai alargar o pescoço, a gente vai alargar o tórax, porque a pessoa vai crescendo pros lados, né, no caso. Aí, a gente vai fazer um tórax maior, mais quadrado, tá? Isso aqui eu só tô mostrando pra vocês como isso aqui é maleável. Eu já vou fazer um passo a passo com vocês pra desenhar um corpo mais gordo, tá? Então isso vai fazer isso diminuir a cintura do nosso personagem. E aí, eu quero engordar ele. Então esse círculo, a gente vai aumentar ele. E consequentemente aumentar as outras coisas aqui, né? Também não vai só dar barriga pro seu personagem e deixar o resto sem desproporcional, né? Ó, aí eu aumentei essa parte aqui também. E aí o resto tudo continua igual, né? A gente só vai alargar mais. Por exemplo, a coxa a gente vai fazer mais fina, a gente vai fazer uma coxa mais larga, mais grossa. E aqui a gente já fez uma pessoa mais gorda, o esboço no caso, né? E aí isso é totalmente maleável. Por exemplo, você quer fazer uma pessoa mais gorda ainda, então você vai aumentar o ciclo, vai aumentar ainda mais o tórax. Isso, como eu falei, você pode fazer o tamanho de corpo que você quiser usando essas técnicas que eu já ensinei aqui, tá? Então agora eu vou fazer um passo a passo aqui com vocês pra gente desenhar uma pessoa gorda. Vou acrescentar alguns detalhes, algumas coisas, porque além disso, né, também tem, tipo, como que a barriga mais gorda ela cai, como as dobras da gordura, tudo isso tem esses detalhes, tá? Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Depois de ter dado esse breve resumo aí de como a gente pode malear o esboço que eu já ensinei pra você. Vou fazer a cabeça, como eu sempre começo. Como eu sempre falo, não precisa ser o círculo mais perfeito do mundo, mas, né, também não vai fazer um quadrado, né? E aí eu vou fazer o círculo, quer dizer, o risco, né? Vou vir ele até mais ou menos o tamanho do corpo da pessoa. Esse aqui é o risco que vai deixar a estrutura do seu personagem reto, tá? Então se você quisesse deixar ele virado um pouquinho pro lado, isso aí a gente já aprendeu lá no de posições. Aí eu faria ele mais torto, enfim. Esse é o risco só pra gente não se perder e saber bem o meio do nosso personagem, tá? Aí eu vou fazer a mandíbula. Como a gente tá desenhando uma pessoa mais gorda, o rosto também engorda, galera. Então a gente não vai fazer aquela mandíbula super marcada. Tudo que é muito osso no rosto, a gente não vai dar ênfase. A gente vai deixar o rosto mais redondo. Ó. Depois que eu fiz isso, vou fazer o pescoço também mais largo. Ó. Lembra daquele negócio que eu disse que as coisas alargam? Porque apesar de estar aqui eu tô desenhando uma mulher, tá? Apesar de estar desenhando uma mulher... tá, isso também serve pra homem, eu não falei, tá? Mas tem um pouquinho das diferenças do esboço pro corpo masculino, que se vocês já viram o vídeo, vocês já sabem. Mas é basicamente a mesma coisa, assim, o que você vai aumentar ou diminuir, tá? Então não tem grandes diferenças, tá? Eu sempre gosto de fazer essa linha aqui no pescoço, como eu já falo pra vocês, que dá a intenção da tridimensionalidade do desenho, né? E aí eu vou puxar o ombro da pessoa, o tórax, né? E aí, como vocês já sabem, eu faço a linha aqui do tórax, essa linha um pouco mais caída, tá? E aí você vai fazer ela mais larga, ó, lembrando sempre de alargar as coisas, justamente por ser uma pessoa mais gorda, tá? Ou pelo porte físico da pessoa também, tá, galera? Pessoas mais musculosas também tem mais largo, então são coisas que eu posso voltar a vir aqui e falar com mais detalhes, tá? Posso ainda dar mais detalhes, a gente pode se aprofundar ainda mais nesse assunto, porque aqui é um vídeo pro YouTube que é de 10, 20 minutinhos, então eu não tenho como ensinar completamente tudo, tá? Então eu posso vir com outro vídeo, que vocês pedirem bastante nos comentários e botar mais detalhes ainda, e aprofundar ainda mais o tema, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou fechar o tórax, tá? E aí, o tórax de um corpo mais magro, a gente fechou ele mais afinalado, assim, ó, mais, pelo menos o feminino, mais em direção ao círculo aqui, né? E esse a gente vai fazer da mesma forma, só que não tanto, a gente vai deixar ele mais reto, ó. Porque como a pessoa engordou, a pessoa tá com o corpo mais alargado, né? Então tem que aqui o tórax tem que seguir isso, tá? E eu vou fazer essa linha aqui, que também da tridimensionalidade, né? Aí agora a gente chega bem no meio do corpo da pessoa, tá? E aí a gente tem esse círculo aqui, né? E aí é o círculo que a gente aumenta dependendo do tamanho da gordura da pessoa, né? Vamos fazer aqui, por exemplo, assim.
Tô chutando aqui um tamanho, tá, galera? Porque eu não tenho nada em mente, tô só seguindo aqui pra ensinar vocês. Pronto, fiz. Aí agora eu vou fazer o tórax da pessoa, tá? Agora eu vou fazer a cintura da pessoa, né? Aproximadamente do tamanho aqui do ombro aqui, tá? Que também não é lei, é super maleável isso, tá? Mas eu gosto de fazer. Ó, tudo igual o outro, normal. Fiz ele mais alargado, como vocês puderam ver. E aí, claro, o círculo ele toma conta, porque o círculo ele aumenta, tá? Ele não vai fazer o círculo aqui embaixo que não vai dar certo, tá? Então o círculo ele no meio, então ele só vai aumentar. Então ele vai cobrir um pouco do tórax, um pouco da cintura. Imagina, tenta mentalizar uma escala que aumenta e diminui assim mentalmente. Porque se você visualizar isso na sua mente, você vai conseguir passar isso pro papel, tá? Apesar de ser meio abstrato, mas ajuda, tá? Agora eu vou fazer o círculo aqui dos braços. Pode até fazer mais gordinho, maior, então, né? Assim, um círculo. Eu vou fazer os braços, né? Normal. O antebraço, né? Os pontos que eu faço pra ajudar depois também a não só montar o corpo, mas também depois pra articular e tudo mais, né? E agora eu vou puxar as pernas. Tudo igual ao outro, ó. O risco e articula. Risco. E aí eu vou fazer algo que simule a perna, né? Pronto, ó, fiz uma perna mais curta desse personagem, tá? Porque sim, pra fazer algo diferente, tá? Agora a gente vai começar a dar mais detalhes pro desenho depois que a gente chegou nessa situação, tá? Eu faço os peitos, tá? Aí os peitos você vai aumentar, obviamente, né? Não, também não é regra, né? Mas, enfim, eu vou fazer os peitos maiores aqui. Depois eu vou fazer a cintura, tá? Eu vou juntar aqui, ó. Vai primeiro junta, depois a gente vai fazer as marcas, as dobraduras de gordura, tudo isso, tá? Já vou ensinar vocês. Vou fechar as pernas aqui. Se eu tô indo muito rápido nessa parte, gente, é porque eu já ensinei naquele vídeo, tá? Então tem um vídeo onde eu ensino como se faz esses bolsos certinho, então se você tá meio perdido, é bom você assistir os outros vídeos primeiro, tá, galera? E aí, consequentemente, quando você vai ligando os pontos, tudo já vai alargar, né? Porque, ó, a perna também não vai ficar fina, né? Então você já larga tudo, ó. Os braços a gente também vai alargar eles. Tá. A gente já tem esse estágio aqui do nosso desenho, né? Visualmente a gente já consegue ver que é uma pessoa gorda, né? Que é uma pessoa maior, então. Só que a gente vai acrescentar alguns detalhes, tá? Como, por exemplo, dobras de gordura. Aqui na cintura, ó. A gente pode botar uma dobra de gordura aqui. Ó, o umbigo, né, a gente já vai fazer, eu não costumo fazer, mas é pra ensinar vocês. E aqui, ó, né, essa parte aqui, né, onde acumula bastante gordura, né, a gente pode descer aqui, né, a barriga da pessoa, ó. Então, essa pessoa eu vou fazer ela com uma roupa mais de biquíni mesmo, pra gente poder ver bem as diferenças aqui da gordura. Ó, eu tô fechando aqui a barriga da pessoa, ó. Vou fazer um biquíni aqui nela. Aqui nos braços, ó, também, ó. A gente acabou de usar as técnicas que eu usei pra fazer o corpo mais gordo. Agora eu vou só finalizar aqui. Vai ficar bem marcado porque eu fiz com lápis mais forte pra vocês conseguirem enxergar tudo, tá? Mas vocês podem... mas façam um esboço fraquinho, tá? Que eu fiz mais forte mesmo, justamente para vocês poderem visualizar bem, tá? Eu vou finalizar aqui o desenho, já volto. Então, galera, assim foi como eu usei aquele esboço que eu já tinha ensinado pra vocês, de uma forma onde eu consigo desenhar um corpo gordo, um corpo magro, corpo baixo, corpo alto. Você pode usar desse esboço que eu ensinei pra vocês, dessa técnica, pra fazer todo o tipo de corpo que vocês quiserem, tá? Aí a partir daqui você pode pirar, eu posso até fazer um outro vídeo sobre detalhes maiores, tipo, a gente pode acrescentar algumas marcas no corpo, por exemplo, eu tenho essas marcas aqui, sabe? A gente pode botar, deixar as pernas mais grossas, aí vai depender do tipo de pessoa que você tá desenhando, tá? Não tem como eu vir aqui e ensinar uma coisa só, né? Tem que ser super maleável, porque como eu falei, diversidade é importante.
Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Esse foi o compilado de 4 tutoriais que vai ensinar você como desenhar corpo no meu estilo. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você vai conseguir se você olhar o vídeo inteiro com calma, praticar, desenhar igual um exercício. Você precisa praticar para o seu músculo crescer. E o seu músculo é a sua habilidade com desenho. Então, se você não conseguiu fazer os desenhos de primeira, calma, respira, que eu tenho certeza que você vai conseguir se você persistir, se você continuar desenhando. Afinal, como o meu bordão sempre diz, continue desenhando.